Outro, tá? Então, eu sou Letícia Ratuquevich Boeira, a Gabi já está gravando, depois eu até vou relembrar isso. Eu sou Letícia Ratuquevich Boeira, sou enfermeira, sou apoiadora aqui no Estado, no Grupo Técnico Estadual, apoio a região sul do Estado, a Macro Região Sul, e atualmente eu também estou apoiando a região da Serra. Eu não sei quem entrou agora, pessoal, se puderem entrar e fechar os micros de vocês. A Rosileia, se puder fechar o micro, Rosileia. Isso, obrigado. Então, eu sou essa Letícia que está falando agora, né? Sou apoiadora e gostaria também agora de ouvir um pouquinho a apresentação da Amanda, da Wanda e da Gabi. Quem quiser. A Gabi quiser começar, então, Gabi, te apresenta. Pode ser. Então, bom dia a todas e todos. Eu sou a Gabriela, sou assistente social, acompanho aqui o Grupo Técnico Estadual desde 2019. Trabalho bastante com as formações, também com a interlocução com a atenção primária e com as equidades. E a gente está muito feliz de fazer essa formação, né, em parceria com as gurias da vigilância, uma temática que a gente vem tentando costurar há algum tempo, por entender a importância, e já quero dizer que aprendi com a Wanda nas nossas reuniões já muita coisa com a Wanda e com a Amanda, mas com a Wanda uma coisa em específico, que é como tem sempre uma urgência batendo na nossa porta e às vezes a gente tem dificuldade para parar de olhar para aquilo que é constante, né? E essa é uma pauta da ordem daquilo que é constante, que a gente tem que se preocupar no nosso dia a dia. Então, a gente está muito felizes de poder construir essa formação hoje. Eu vou fazer esse cuidado ali com os links, que vou colocando pelo chat, vou também cuidar os microfones, e daí, porventura, talvez todos os microfones fechem, porque às vezes é difícil de encontrar qual microfone que está aberto. Então, vou fazer esse cuidado, e daí a gente pede para a pessoa que está falando abrir de novo, tá? E é isso, meninas. Quem quiser puxar a roda aí, Wanda, Ou a Amanda ou a Wanda, quem quiser falar primeiro. Eu já vou puxar a ordem, por ordem alfabética, né? Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz, né, por poder participar dessa parceria entre o nosso setor das intoxicações exógenas e também o programa Primeira Infância Melhor, que eu sou particularmente fã desse programa. Meu nome é Amanda, eu sou nutricionista de formação, sanitarista, eu trabalho na divisão de vigilância epidemiológica, estou junto com a Wanda nas intoxicações exógenas e também estou como coordenadora adjunta da vigilância em saúde das populações expostas a agrotóxicos. Então, espero que a gente tenha um encontro bem produtivo, participativo, e é isso. Passo a palavra, então, para minha colega. Vai lá, Wandinha. Bom dia, quero agradecer, né, a equipe do PIN, né, que acolheu, assim, a nossa procura, né, e entendeu e nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, então, hoje, né, agradecer a Amanda, que é a minha parceira do setor, né, e a todos vocês que estão presentes. Então, eu sou a Wanda Garibotti, eu comecei trabalhando na educação, na realidade, então eu gosto muito de trabalhar na educação. Eu sou formada em biologia, né? E aí depois eu entrei na saúde, né? E fui trabalhar no município. Trabalhei no município de Viamão, quando municipalizaram as ações de saúde, e fui trabalhar então na vigilância em saúde do município de Viamão. Então, ali a gente conheceu, se aproximou muito, então, das unidades básicas de saúde. Na época, ainda não tinha estratégia de saúde da família, né? Isso veio depois. Mas já começava a ter os agentes comunitários de saúde, que assim também é um grande potencial, né? Como vocês, os visitadores, o PIN, ele nasce em seguida, né?
E assim, um programa, né, que a gente vê o sucesso, né? Então, graças a vocês, graças ao programa, graças a um investimento também, principalmente, eu entendo assim, em educação permanente, né? Da gente estar sempre se atualizando, da gente estar entendendo o que está acontecendo, da gente estar se qualificando para estar prestando um serviço melhor. Hoje, eu estou no Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Hoje eu estou na divisão de vigilância epidemiológica, trabalhando com as intoxicações exógenas. E eu também queria dizer, eu não sei se eu já digo agora, mas eu já queria, eu queria dizer o porquê também da nossa vontade de estar fazendo essa conversa com vocês. Não sei se eu já falo isso agora ou não. Eu posso só dizer a dinâmica, lembrar a Claro, dinâmica para o pessoal, né? E depois eu passo a palavra para vocês, aí vocês tomam conta do cenário, tá? certo. Então, a gente pensou em fazer esse encontro, como é que ele vai funcionar? Vamos ter uma lista de presença, que a Gabi já está colocando ali no chat para as pessoas se inscreverem, né? Colocar o seu nome, município, qual é a sua função no PIN. Nós também teremos uma avaliação mais para o finalzinho da formação, né? Que a gente mais ou menos pensou das 9h30 às 11h30, pode ser que até termine antes, se o povo não tiver muitas dúvidas, alguma coisa assim, a gente pode concluir antes também, né? E aí a Gabi, mais para o finalzinho, a Gabi também vai compartilhar uma avaliação com vocês. A lista de presença é bem importante porque a gente está encaminhando essas listas de presença para a Escola de Saúde Pública e pedindo certificação para todos que estiverem conosco. Então, a gente tem conseguido essa certificação também para as equipes que participarem. Eu combinei com as meninas, tanto com a Wanda quanto a Amanda, que vão tomar conta dessa conversa, né, e que vão apresentar para nós o tema de hoje, que durante a apresentação delas vocês podem fazer perguntas. Então, quem tiver dificuldade de levantar a mão e falar, porque talvez esteja sem microfone, pode fazer no chat, eu e a Gabi vamos estar olhando e a gente traz para as gurias, né? E fica por conta de vocês durante a fala delas. Elas entenderam que isso era mais dinâmico, né? E seria melhor para amanhã, tá? A gente está gravando, a Gabi já, bem ali no início, quando a gente entrou, a Gabi já começou uma gravação, e aí depois a gente também disponibiliza a gravação para que todos que não estiveram conosco hoje de manhã, porque às vezes tem outras coisas, possam assistir em outro momento. E a gente vai disponibilizar a apresentação também, né? As meninas fizeram uma apresentação, já passaram para mim e para a Gabi, a gente depois vai passar para quem quiser também ter esse material. E trazer só algumas coisas assim, por que que a gente começou essa conversa? As meninas nos procuraram ano passado, bem isso como a Amanda falou e a Wanda, né? De que conheciam PIN, sabiam que as formações para nós eram muito caras, assim, muito importantes. Então a gente vem conversando desde acho que do final do ano passado, né, gurias? E esse ano mesmo que a gente se aproximou, fizemos mais reuniões, mais interlocuções. Durante a inundação ali, as enchentes, as gurias disponibilizaram alguns materiais, construíram algumas coisas conosco. Se vocês entrarem no site do PIN, tem um ícone dizendo enchentes, e ali vocês vão encontrar um guia básico de cuidados pós-inundações que as gurias compartilharam conosco, né? E aí a gente colocou também no nosso site para quem, né, tiver curiosidade ou tiver necessidade de conhecer esse material. Elas também divulgaram materiais, fizeram cards conosco que viraram cartazes sobre intoxicação pós-enchente, sobre doenças diarreicas, sobre o cuidado da contaminação com a água, né, e cuidado para as limpezas durante o retorno, né, aos domicílios. Então, acho que a gente começou a construir uma parceria muito interessante, muito legal. Eu acredito que tanto para nós quanto para vocês, gurias, espero que a gente continue com essa parceria por muito tempo, tá? Então, vou passar a palavra para vocês, se vocês quiserem compartilhar a apresentação ou quiserem fazer alguma fala inicial, aí fica por conta de vocês, tá? Passo a palavra para vocês agora. Eu vou, então, Amanda, eu vou só dizer, né, assim, do que nos moveu, principalmente, né? Então, eu acho que é importante começar dizendo, assim, da onde é o nosso local de fala, né? Então, nós somos da vigilância, né? Mas vigilância, né? Às vezes
a gente é do setor saúde, todos nós temos o objetivo comum de proteger, né, de fazer uma proteção à saúde, de prevenir, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que o outro faz. Então, só para vocês, né, entender do local, onde é que, né, o que é a vigilância. Então, nós somos da vigilância, e a vigilância tem como objetivo, assim, geral, né, saber do que estão adoecendo as pessoas, né, e conhecer quais são os principais riscos a que as pessoas estão expostas num território, numa comunidade, num município. Tá? Então, esse é o objetivo da vigilância. E a vigilância, então, ela tem várias ferramentas e instrumentos, né, que a gente utiliza para poder conhecer, né, esses riscos que a nossa população está exposta, saber que doenças mais ocorrem no meu município, na minha comunidade, no meu território, né, e ter essa informação exatamente para diminuir o adoecimento, quer dizer, controlar, né, o adoecimento e prevenir, né, novas doenças. E além, então, da prevenção, a gente também tem um objetivo de promover saúde. Tá, gente? Então, a gente fala desse local da vigilância. Então, é nossa missão da vigilância, né, entender como a população está adoecendo. Então, a população está adoecendo de quê? Com o quê? O que está adoecendo a nossa população? Tá? Então, a gente tem a vigilância no nível federal, tem a vigilância no nível estadual e tem a vigilância no nível municipal. Quem executa exatamente as ações, normalmente, é a vigilância no nível municipal, tá? E nós, do Estado, a gente atua de forma suplementar, complementar e assessorando, auxiliando, ajudando as vigilâncias dos municípios. Nós, na vigilância epidemiológica, temos, então, a missão de entender, né, do que a nossa população está adoecendo e ter esse dado, ter essa informação. Então, a gente usa de várias ferramentas, né? E uma das ferramentas são os sistemas de informação, tá? Então, nós temos determinados agravos, doenças e agravos que são de registro obrigatório. E uma delas, né, então, a intoxicação, tá? Então, nós vamos falar desse local, desse conhecimento que a gente tem acerca, né, das intoxicações. Como que a gente tem essa informação? Como que a gente chega a essa informação? Então, os profissionais de saúde, né, eles são obrigados a registrar essas doenças, esses agravos, que a gente, então, diz que são de notificação obrigatória, tá? Então, é através desse registro, é através de uma ficha de notificação que a gente vai ter essa informação sobre esses agravos que são obrigatórios ter o registro, tá, gente? Eu vou parar por aqui, porque eu sou muito faladeira, né? E daqui a pouco eu já estou me avançando, né, Amanda? Até nos temas que a gente fez um roteiro, tá, gente? A gente fez um roteiro para apresentar para vocês, só para a gente não se perder. Então, se vocês tiverem perguntas, levantem a mãozinha ou coloquem ali no chat para a gente fazer uma coisa mais interativa. E cada vez que eu olho o númerozinho de pessoa, ali fico mais faceira. Antes era 140, agora está 197, Amanda, contigo. Eu tenho uma pergunta. Essas 200 pessoas já são incluídas com o pessoal do YouTube ou são pessoas a mais? A gente coloca no YouTube depois, né? Ele não está sendo transmitido ao vivo. Isso. Ele migra depois, né, Gabi? Ah, certo. Quando falaram que ia ter uma live no YouTube, eu já fiquei com o coração meio disparado, né? Mas
são colegas que me fazem me sentir à vontade. Eu só queria complementar a fala da Wanda, né, nas ações de vigilância, que a gente trabalha basicamente com uma tríade, que é a coleta de informação, análise para tomada de decisão. Essa tomada de decisão, ela vai ser baseada nas informações que a gente vai obter a partir da nossa coleta. E uma tomada de decisão que a gente teve hoje, a partir, né, da análise dos nossos dados, foi promover essa atividade de educação permanente com os visitadores do PIN, porque a gente sabe que é um agravo, né, que acomete muito a população, né, que é trabalhada no PIN, que são crianças de 0 a 6 anos, e também as mães, né, e cuidadores dessas crianças. Então, acho que a gente pode iniciar a apresentação. Se tiverem perguntas, podem nos interromper, comentários, né, Wanda? Com certeza. Vocês conseguem compartilhar, gurias? Amanda ou a Wanda? Tu consegue compartilhar aí, Wanda? Eu posso Acho que compartilhar, sim. se vocês preferirem. Eu vou. Uma coisa que eu não perguntei, todos me escutam bem? Que às vezes a minha sala dá um pouco de eco. Não, dá para te tá ouvir bem bem. tranquilo. Ah, que bom. Quer que eu compartilhe, Wanda? Eu posso Pode ser, compartilhar então. aqui, tá aberto. Pode Tá. ser, pode ser. Pronto, tá aparecendo para você? Já Tá tá para ver. aparecendo. Uhum. Então, o nosso tema hoje, basicamente, é intoxicações em crianças, né? O objetivo da nossa apresentação é orientar, né, os visitadores do PIN para a identificação, né, de possíveis riscos que podem ser encontrados durante essas visitas e também, com base nas informações que a gente vai passar hoje, possam, então, orientar as famílias, os cuidadores de maneira adequada, objetivando, né, a prevenção de intoxicações. Pode passar, por favor. Antes de tudo, eu gostaria, né, que vocês participassem, né, fizessem uma interação, pode ser ali no chat. Eu queria saber se alguém já passou, né, por alguma tipo de situação de intoxicação em crianças, né? Se conhece alguma família que já tenha passado por essa situação, se já ouviu falar sobre a temática. Aí vocês podem ir colocando no chat que a gente vai comentando ao longo da apresentação. Bom, e na verdade, o que é uma intoxicação? Né? A intoxicação é quando o contato, né, do corpo, do organismo humano entra com substâncias químicas que causam, então, efeitos nocivos, né, que podem ser o aparecimento de sinais e sintomas, ou então mudanças, né, nas características laboratoriais que podem prejudicar o organismo. Basicamente, toda substância ela pode causar uma intoxicação, desde que, né, seja usada de maneira inadequada, fora do prazo de validade, né, produto vencido, além disso, né, ser utilizada de maneira incorreta ou uma administração incorreta. As principais substâncias que a gente faz na nossa vigilância, né, e que mais aparecem nos casos de intoxicação, medicamentos, que muita gente, né, não tem esse conhecimento, produtos de limpeza, raticidas, agrotóxicos de uso agrícola, álcool e outras drogas. Pode passar, por favor.
Amanda, só para comentar com o pessoal que depois que a gente começou a conversar, acho que faz 1 mês, 2 meses, de ir ajeitar e marcar a data, tudo, né? Eu até compartilhei com a Gabi e com vocês uma notícia, acho que foi em Minas Gerais, uma criança Sim, ingeriu soda cáustica que estava num frasquinho de energético que a professora na sala de aula colocou e estava na mesa dela e a criança foi lá e ingeriu. Eu até não sei em que situação ela foi para o hospital, teve queimadura, né? E dependendo, acho que da quantidade que ela ingeriu, ela pode até ter falecido, né? Porque depois eu não soube mais notícia, mas é disso que a gente está falando, né? sim. Até nessas situações, né, é importante a gente ter conhecimento do que fazer no caso de uma intoxicação, né? Que o primeiro passo é buscar um atendimento de urgência e emergência, né? E também levar o frasco, o conteúdo, né, desse agente tóxico para a gente poder identificar e também fazer o manejo clínico adequado. Além disso, né, voltando ao assunto das intoxicações, só para contextualizar, a gente tem 2 tipos de intoxicações, que são as agudas, que são aquelas intoxicações que os efeitos aparecem em minutos ou algumas horas depois do contato, né, da exposição com a substância química, que podem ser todas aquelas outras que eu citei, além de cosméticos, né, que já teve casos também de crianças que bebeu shampoo, né, usou outros produtos, né, que estavam de fácil acesso e acabaram se intoxicando. E são as principais causas de intoxicações em crianças. Os registros, principalmente, são relacionados às agudas, mas também a gente tem as intoxicações crônicas, que é mais difícil de quantificar. Por quê? Nas intoxicações crônicas, os efeitos eles aparecem ao longo do tempo. Pode ser dias, meses, até anos após o contato repetitivo com um agente tóxico. E esse contato, ele vai ser apresentado através de doenças, né, de vários tipos que vão afetar vários órgãos, mas como ocorre ao longo do tempo, é muito difícil a gente determinar o nexo causal das intoxicações. Então, por isso a gente tem pouquíssimos registros, né? Quando a gente avalia os nossos dados em relação à intoxicação aguda, às intoxicações de forma geral, a gente está lidando com intoxicações agudas, né? Porque os sinais e sintomas eles ocorrem de uma maneira muito rápida, né? Que precisa de um atendimento de urgência, mas a gente ainda tem buscado, né? Também avaliar o que acontece de exposição crônica. Citando alguns exemplos de exposição crônica, pode ser por agrotóxicos, né, pelo consumo e digestão de água contaminada, alimento contaminado, né, trazendo a questão das queimadas, né, que trouxe efeitos também de intoxicações também em crianças, né, que tem um sistema imunológico mais suscetível, né, não tão amadurecido para lidar com esses agentes tóxicos. Então, só para vocês entenderem, a gente tem esses 2 tipos: a aguda, que aparece em até 24 horas após o contato com agente tóxico, e a crônica, né, que vai aparecendo, que tem um efeito cumulativo ao longo do tempo. Não sei se a Wanda quer fazer algum comentário. Ótimo, Amanda. Roberto. Não, só para comentar, né? A gente fala exposição crônica, esse nome difícil, mas a realidade, muitas vezes, a gente nem tem conhecimento, né? Às vezes a gente está tentando se proteger dos mosquitos, a gente está tentando se proteger dos insetos,
e a gente fica botando produto dentro de casa, botando produto dentro de casa e fica dentro daquela casa fechada e respirando aquilo, né? Claro que esses produtos, né, eles têm uma dose do ingrediente ativo baixa em relação à nossa intoxicação. Então, talvez a gente não tenha uma intoxicação aguda, que é isso que a Amanda fala. É aquela que eu tenho contato, né? E aí eu já tenho sinal e sintoma e já tenho uma reação e passo mal, né? Mas se eu fico usando aquele produto, fico usando aquele produto, fico usando aquele produto, dependendo do produto, ele vai ter uma ação crônica, no sentido que ele vai estar afetando, né, as células, os órgãos, né, e pode estar causando diferença de desenvolvimento da célula, de amadurecimento da célula, lesão, algum tipo de lesão em nossos órgãos que não aparece naquele momento. Ou pode ser até uma substância que ela imita um hormônio, e ela pode, então, causar uma desregulação hormonal. Então, isso, na realidade, é o que a gente está falando, é que é a intoxicação crônica, e que a gente vai estar falando mais aqui na nossa conversa. E dentro da intoxicação crônica, relacionado ao público do PIN, quem é mais vulnerável acaba sendo as mães, né, as gestantes, porque a exposição a agentes tóxicos, eles podem ser passados através da via transplacentária. Isso vai causar efeitos, né, no feto, malformações, né? A gente também tem muitos relatos e trabalhos científicos relacionando o aumento de casos de autismo, a exposição a agrotóxicos. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento e estar atento a tudo isso. Teve uma pessoa ali no chat que perguntou em relação às plantas tóxicas. As plantas tóxicas, elas também podem causar intoxicação. Então, a gente, no final, né, na parte de recomendações, a gente vai falar um pouquinho, né, o que fazer, qual é o recomendado, né, em relação às plantas tóxicas, como outros agentes. Como a Wanda falou, as intoxicações exógenas, né, as intoxicações de forma geral, elas são de registro obrigatório por qualquer profissional de saúde que esteja atendendo o caso. O registro vai ser realizado pelo serviço que fez o primeiro atendimento, né? Isso é importante para a gente poder analisar essas informações e trabalhar no planejamento das nossas ações e também pensar na elaboração de políticas públicas que protejam a saúde, né, dessa população. Então, o registro ele deve ser feito na ficha de intoxicação exógena do SINAM, né? E esse registro deve ser feito semanalmente, né? A partir da identificação desse caso de intoxicação. Amanda, eu lembrei assim, né? Porque é trabalhoso isso, né, gente? Alguém poderia dizer, nossa, mas tudo tem que ficar registrado. Gente, mas olha, uma das ações que a gente pode tomar, né, tendo a informação, né? Tem substâncias que, se a gente vai verificando que elas são as maiores causadoras de intoxicações, né? Vocês sabem que tanto os medicamentos quanto os agrotóxicos, né, eles são autorizados, né, pela Anvisa. Então, uma das medidas que se pode fazer é restringir o uso, né, fazer com que as pessoas, por exemplo, dificultar o acesso ou até proibir substâncias ou vender elas num recipiente diferente, uma embalagem diferente, um formato diferente. Então, essa informação, né, ela pode estar servindo para uma tomada de decisão que acaba sendo uma ação de proteção coletiva, tá, gente? E a gente só consegue, né,
ter subsídios para banir produtos que são extremamente tóxicos a partir desses dados. Então, por isso é muito importante fazer o registro, né? O cuidado de saúde não envolve somente assistência, mas também, né, o registro dos casos que vem ocorrendo, né? Que isso mostra que a gente tem um problema de saúde pública que não está atrelado somente ao Brasil, mas é um problema de saúde pública mundial. Falando um pouco sobre os dados, né, a gente tem uma análise aqui do perfil de intoxicações exógenas aqui no nosso estado, estratificados por faixa etária e sexo, né? Então, a gente tem uma parcela bem significativa de intoxicações na faixa etária de 0 a 4 anos, né? A gente tem uma parcela um pouquinho maior no sexo masculino, né? Devido também a questões culturais, que os meninos, eles são mais, digamos assim, arteiros, ativos, né? Mexem em tudo, né? As crianças têm, as meninas, elas têm outras características de brincar, mas nessa fase, né, da primeira infância, eles são bem afetados, né, pelas intoxicações. Então, a gente vai apresentar os principais tipos de agravo, né, só voltando ali no gráfico anterior, né, essa faixa etária é a principal causa de intoxicação, são acidentais, e elas ocorrem principalmente no ambiente doméstico. A partir dos 5 a 9 anos, a gente também tem causas acidentais, mas a gente também tem outros tipos de causa, né? Que cada vez a gente tem observado que é mais precoce a questão da tentativa de suicídio por crianças, né? Crianças maiores, e um pico, né, na faixa etária ali dos adolescentes, né, que muda a partir de que se aumente a idade, né, a gente tem uma maior frequência no sexo feminino, né, com a utilização de medicamentos, né, que a gente trabalha também isso muito na questão das violências autoprovocadas. Pode passar, por favor. Gurias, teve uma Bom. pergunta ali que eu não sei se vocês querem tentar conversar agora, porque alguma pessoa perguntou ali sobre o que se faz quando os serviços de saúde não notificam, né? Qual seria a sugestão que vocês poderiam dar se isso não está sendo notificado? Uhum. A gente, às vezes, tem conhecimento de casos através do Centro de Informação Toxicológica, que faz parte da Vigilância em Saúde, e ele é um serviço de teleatendimento, que ele atende tanto a população de forma geral, em casos de intoxicação, para orientação do que fazer nessas situações, até a criança, né, chegar aos serviços de saúde. Então, eles têm, e também eles fazem consultorias, né, com as equipes médicas, para saber como fazer o manejo clínico desses casos. A partir desse contato telefônico, a gente tem um registro e a gente consegue identificar alguns casos que foram atendidos, né, nos serviços de saúde e que não foram notificados nesse sistema de informação, que é do Ministério da Saúde, que é o nosso sistema oficial. Então, a gente procura, né, avaliar esses bancos, até outros bancos, né, do SIM, do pessoal das violências, para verificar, né, o que foi subnotificado, para a gente poder, então, fazer um contato com o município onde ocorreu a situação, né, o evento, e fazer o registro.
gurias, e tem um comentário ali também que tá como usuário desconhecido, mas acho que levanta uma questão bem importante, que é a pessoa respondendo, né, pergunta se já observou algum caso de intoxicação, e acho que se refere a um acidente que a visitadora ou visitador chegou na casa e era uma criança maior que fez um experimento que tinha visto num vídeo do YouTube. E nesse experimento a garrafa explodiu e a mão da pessoa ficou muito vermelha, colocaram embaixo d'água, ligaram para a estratégia de saúde da família para pedir socorro, mas que foi muito assustador, né? Então também fiquei pensando que levanta essa questão dos riscos daquilo que a internet influencia também, né? A gente, as crianças pequenas, especialmente, que ficam mais suscetíveis e vulneráveis a fazer. Sim, principalmente as crianças mais velhas, né? Porque o cuidado entre a faixa etária da primeira infância, ele modifica um pouco em relação, né, a crianças acima de 6 anos, né, que são um pouco mais independentes, que têm mais acesso, né, a esses vídeos, né, que acabam causando um desserviço também, né, e estimulando essas intoxicações. Fazendo uma análise dentro do nosso banco de dados, a gente verifica isso não só no Rio Grande do Sul, mas como em diversos estados, né, e países, que a faixa etária de maior ocorrência de intoxicações acidentais, elas ocorrem entre 1 a 4 anos. E as principais substâncias que estão envolvidas nesses casos de intoxicação acidental são os medicamentos, né? Por ter muito medicamento, uma superutilização dessas substâncias, produtos de limpeza, né? Que estão armazenados muitas vezes em locais de fácil acesso, né? Também tem embalagens são armazenados em embalagens inadequadas e muitas delas atrativas para as crianças, e também casos, né, de intoxicações por raticidas, né, que é produtos para matar os ratos. Isso a gente já verificou também relatos de intoxicações e até mesmo escolas, né, que utilizam essas iscas, né, que geralmente elas têm uma cor rosada, são comprimidos, né, que são depositados em lugares, né, onde crianças pequenas estão circulando e vê aquele comprimido e acabam colocando na boca, né? E além disso, apesar de a gente tem um raticida que ele é bastante conhecido, que é o chumbinho, que é um dos produtos mais tóxicos que existem. Ele já foi banido no Brasil, mas ele ainda é usado, né? Comercializado indevidamente, né? E também está envolvido em muitos casos de intoxicações em crianças pequenas. Eu só queria complementar, Amanda. Então, por exemplo, esses raticidas, né? Então, esses nossos dados, esses nossos registros, eles levaram, né, à proibição desse ingrediente ativo, né, desse princípio ativo, o raticida, porque ele é, né, muito tóxico, né? E também levou a uma tomada de decisão de modificar a embalagem e a forma do produto raticida. Então, hoje, por exemplo, os raticidas, alguns, eles já vêm dentro de umas caixas, assim, né? Que tem um buraquinho pequeno para o ratinho entrar e pegar a isca. Né? Então, essa modificação, ela também vem em cima desses dados, né? De que o que está dando um maior número de intoxicações em crianças são os raticidas. E mesmo assim, teve um caso, eu acho que a Letícia comentou de casos, né? Numa creche, não foi esse ano, eu acho que foi o ano passado, que eles usaram essas caixinhas preta
né? Porque daí a criança não tem como pegar direto, né, o produto. Essas iscas, elas ficam escondidas, e aí, porque as crianças são muito curiosas, uma criança achou, e a mãozinha pequenininha, e foi lá, e conseguiu lá, e pegar, e ingerir, e teve uma intoxicação com raticida. Então, vocês vejam, né, que nós estamos falando de crianças, né, e eles são danados, eles são os nossos danadinhos. Tu perdeu uma hora, uns minutos de vista, a criança, ela já está fazendo algo que não deveria. Então, a gente tem que ter vigilância constante nesses pequenos, né? Acho que pode passar para o próximo slide, por favor. A gente brinca que essa criança, nessa faixa etária, tem que ter olhos, os dois aqui atrás, na cabeça, por tudo, porque tu virou a cabeça, eles estão fazendo, eles são muito curiosos, né? Isso é o que a Wanda contou, acho que é a curiosidade, quer saber o que tem ali dentro, é uma caixa preta, que eu não sei o que tem ali, né? Daí vou lá futricar para ver o que eu encontro. E a primeira coisa que elas fazem é colocar o objeto na boca, né? Para saber que sabor que tem. Então, é isso que acontece. Bom, em relação aos medicamentos, né, que são os agentes tóxicos que mais aparecem, né, nos casos de intoxicação de crianças de 0 a 6 anos, a gente verifica que, disparadamente, o medicamento que mais intoxica, desculpa, é o clonazepam. O clonazepam, ele, né, tem um nome comercial muito conhecido, que é o Rivotril, né, que está cada vez mais presente nos domicílios. Isso está muito relacionado também a questões de saúde mental, né, de tratamento. Então, a gente tem algumas recomendações para que, né, no uso desses medicamentos, se evitem, né, que as crianças acidentalmente façam o uso dessa substância. Outro medicamento que intoxica bastante, né, que tem presente em quase todas as casas, que parecem inofensivos, é o paracetamol, né, que a gente verifica que é o segundo maior medicamento. Depois vem metilfenidato, risperidona, ibuprofeno, que são medicamentos comuns, antibióticos, carbamazepina, ácido valproico e diazepam. Tem muitos medicamentos que estão relacionados a essas intoxicações e são de uso, né, para tratamento psiquiátrico. Eu queria comentar também, Amanda, que assim, se a gente olhar essa lista, né, então, essa notificação, gente, ela consegue nos informar, inclusive, né, qual é a substância que as intoxicações estão ocorrendo. Então, quando a gente levantou essa faixa etária das crianças, se a gente olhar, o que a Amanda comentou, assim, ó, os principais, eles são de uso contínuo, né? São para tratamento de saúde mental, né? São ansiolíticos, né? Então, assim, esse cuidado é importante, porque esse medicamento, ele está ali, ele faz parte da rotina ali, né? Então, se não houver um cuidado no armazenamento desse medicamento, a criança, nessa fase oral, quando ela começa a engatinhar, ela começa a caminhar, e ela tiver acesso a isso, ela vai colocar na boca, né? Então, isso é muito importante, porque esse medicamento, ele não embora o antibiótico, né, a amoxicilina, ela está ali também, mas os outros, a maioria, são de uso contínuo, então eles fazem parte do ambiente já. Então, temos que ter cuidado com eles, onde iremos armazenar esses medicamentos, tá? Pode passar. Tá, então aqui a gente traz alguns motivos, né, pelos quais as intoxicações acidentais ocorrem em crianças, principalmente, como eu falei, no ambiente doméstico, né? Então é muito por curiosidade dessa faixa etária, querer explorar o ambiente e também imitação do mundo adulto, né? A gente tem muitas brincadeiras, né? Brincar de casinha,
de trabalhar, né? E os adultos, eles tomam medicamentos, né? Então, essas crianças acabam, né, fazendo imitação do mundo adulto, né? E ao verificar o medicamento ali de fácil acesso, elas acabam utilizando, né, sem saber do risco a qual elas estão submetidas. Além disso, né, a gente tem também embalagens não íntegras ou impróprias para uso. Tem alguns medicamentos, né, de uso infantil e de uso adulto, que eles já têm uma trava de segurança. Isso facilita que a criança tenha dificuldade, né, ao abrir esse produto. Então, facilita, né, dificulta, aliás, a intoxicação. E também tem muito produto que é armazenado, né, em embalagens impróprias para o uso. Citando um exemplo, a gente tem aqueles produtos de limpeza clandestinos, que muitas vezes não têm orientação de uso e também eles são armazenados em embalagens de alimentos. Então, isso é uma causa muito comum, né, durante a intoxicação. Então, é importante, né, o visitador ele conhecer os riscos durante a visita, as substâncias químicas que estão presentes, de que forma elas estão armazenadas, né, tentando evitar, então, que esses produtos sejam guardados em locais inseguros, né, e acessíveis a essas crianças. Além disso, a falta de informação dos cuidadores é um fator bem relevante, né, para que se tenha casos de intoxicação. Pode passar para o próximo. Se a Wanda não Gurias, tiver. a Litielen Moraes está perguntando se essas intoxicações estão relacionadas com alergias também. Não sei se ela quer saber se desenvolve alergia, não entendi muito a pergunta, assim, mas eu acho que não sei se é isso que ela quer saber. Então, na realidade, assim, quando a gente está falando de substâncias, né, são inúmeras substâncias, né? A gente pode estar falando desde o inseticida, a gente pode estar falando até de um produto de limpeza, a gente pode estar falando de um medicamento. Então, sim, tem algumas substâncias que as pessoas podem ser alérgicas, né? Mas aí a gente teria que ver assim de que agente nós estamos falando, de que produto nós estamos falando. Alguns podem causar alergia, inclusive alguns produtos, né? Eles podem ser absorvidos pela pele, podem causar eritema, podem causar, né, inflamações, enfim, né? Mas aí a gente nas intoxicações é complexo isso, porque nós vamos lidar com um número muito grande de substâncias, né? Uhum. Tem uma dificuldade em se diferenciar o que é uma intoxicação e o que é uma alergia. Até na ficha de notificação, essa do Sinan, ele na classificação geral, na classificação final, ele tem as opções, né? Se o caso ele foi confirmado, né, através de critérios clínicos, ou clínicos epidemiológicos ou laboratoriais, ou se trata de uma alergia. A alergia ela está relacionada muito mais a uma questão individual do organismo não reconhecer aquele produto. Já na intoxicação, ela está, devido ao produto, né, substância tóxica, que ela pode ser utilizada em grande quantidade, isso vai levar a uma reação do organismo que pode ser sistemática. As alergias, normalmente, elas estão relacionadas a problemas de dermatites, né, falta de ar, são mais específicas esses sinais e sintomas do que uma intoxicação, né, por uma substância. Então, a gente tem essa pequena diferenciação,
mas é ainda muito difícil, né, a gente estabelecer bem o que é o que se trata de uma alergia, o que se trata de uma intoxicação. Citando um exemplo, né, a gente teve um caso ano passado, não lembro se ano passado ou esse ano, que foi muito reportado na imprensa, que foi de uso de uma pomada que era destinada a cabelos, principalmente cabelos afros, para utilização de penteados, no qual esse produto ele causava uma cegueira temporária, porque tinha uma substância tóxica, né, que causou essa cegueira em vários indivíduos que fizeram uso desse produto. Nessa situação, a gente analisa como um caso de intoxicação e não uma alergia. Não sei se deu para compreender, é uma questão que vai afetar qualquer organismo, né, em diferentes graus, e também as reações elas vão depender da suscetibilidade do organismo, né, gestantes, crianças, idosos, vão ter uma resposta mais grave, comparando a adultos, né, com uma boa imunidade, uma boa resposta. Mas tem diferenças, né, entre intoxicação e alergias. Se permanecer a dúvida, vocês podem também questionar novamente no chat, né? A gente tenta explicar de uma forma melhor, que é uma questão bem complexa fazer essa diferenciação. Voltando aos motivos pelos quais, né, acontecem as intoxicações em crianças, também está relacionado ao maior tempo que estão dentro de casa, principalmente ociosas, né, por falta de atividades. Então, a criança ela vai procurar, né, fazer algum tipo de estripulia, digamos assim. E também o fácil acesso às substâncias, armazenamento inadequado, né? Às vezes esses produtos eles ficam na bolsa que a criança consegue abrir, ficam em mesas de cabeceira que tem uma altura adequada que a criança consegue alcançar. Então, esse é um fator relevante que vai fazer, né, que a probabilidade de ocorrer uma intoxicação acidental seja maior. Wanda, não sei se quer complementar. Eu acho que é bacana, assim, a gente imaginar, né, que eu fico pensando, assim, se eu fosse visitadora, né, e eu sei que fase de desenvolvimento está aquela criança, né, então, se eu tenho aquela criança que está naquela fase que ela vai começar a engatinhar de 7 a 8 meses, né, é aquele fofinho que vai se enfiar em todos os buraquinhos, que vai descobrir tudo, que vai manipular, e tá na fase oral. Então, assim, é uma fase, né, que a gente tem que começar a olhar o que eu tenho na cozinha que o safadinho vai pegar e vai botar na boca. O que eu tenho no banheiro, né? Então, e começar a levantar isso, mas levantar bem, porque os danados, né? Aí já começa com um ano e pouquinho, quando está no ano e meio, até antes, né, gente? Eles já começam a subir. Eles sobem. Eu adoro olhar uns videozinhos que tem esses pequenos, né? Parecem uns ninja, uns ninjinha. Eles vão subindo, eles vão abrindo. Então, essa fase maravilhosa do bebê, né? Eles são uns ninja. Então, a gente tem que ter esse olhar assim, o que eu tenho na cozinha que esse danado vai botar na boca? O que eu tenho no banheiro? O que eu tenho na área de serviço? Enfim, né? O que eu tenho no pátio, né? Ou então, se é na área rural, né? Onde é que essa criança já está circulando e o que eu tenho que se transforme num risco para essa criança? Então, esse olhar é bastante importante, né? Eu, enquanto visitador, né? Estar conversando isso com a família, né? Eu acho que é bem importante. Wanda, só para comentar assim a tua fala, né? Eu acho que isso que vocês estão falando é super importante, que é do como que a gente no nosso trabalho
apoia as famílias, as pessoas adultas, a criarem esse ambiente seguro para as crianças. Porque senão a nossa tendência é ficar dizendo não para a criança o tempo todo, não vai, não pode, não sei o quê. E é super importante que a criança possa explorar um ambiente que seja pensado de forma segura para ela, né? Então, claro que talvez vá ter algum lugar que não pode mesmo, né? E que a gente vai dizer não, não. Mas olhar para esse ambiente, podendo adaptar ele para a faixa etária da criança e para a prevenção de acidentes, inclusive de intoxicação, eu acho que é um trabalho muito fino, assim, delicado do nosso trabalho na visita domiciliar, assim. Perfeito, Gabriela, obrigada. Exatamente isso, assim, né? Porque isso também vai nos dar, enquanto cuidadores, não uma maior tranquilidade, mas porque não tem, é natural da criança ela explorar, e é importante que ela explore, é importante para o seu desenvolvimento, né? Nós queremos que ela se desenvolva, que ela desenvolva sua motricidade fina, que ela experimente, né, que ela aprenda. Então, exatamente isso, assim, é a gente identificar aquilo que pode ser um perigo, um risco, né, e tentar modificar de forma que ele fique mais seguro, que mesmo sem ter os olhos nas costas, né, ele fique um pouco ele fique solto no sentido de ter a possibilidade de se desenvolver, mas que não vai estar, né, manipulando produtos e coisas que se transformem em risco para ele, exatamente. Obrigada. E uma coisa é pacífica, assim, todos sabem, né? Criança pequena tem que ter supervisão. Não dá para deixar sozinha o tempo todo num lugar e não ter supervisão, né? Então, eu acho que Sim. essa supervisão é sempre muito importante, independente se é seguro ou não, né? O ideal é que seja um ambiente seguro, mas independente se é seguro ou não, tem que ter supervisão. Sim, com certeza. Acho que pode passar para o próximo slide. Alguém tinha comentado sobre a questão de tintas, né? Produtos de materiais de construção. Isso também, né? A gente já teve relatos na forma de surtos, né? Que ocorreu em escola, a escola estava passando por uma reforma, foi usado tinta e provavelmente não foi respeitado o período de reentrada dessas crianças, né, que acabaram apresentando vários sinais e sintomas de intoxicação. Isso também acontece muito com o universo adulto, né, de trabalhadores, né, que passam por processos de desestetização, né, que não tem estabelecido esse período entre a aplicação do produto e retorno às atividades laborais, que também podem causar intoxicação. E como as crianças, né, elas são mais vulneráveis, então esses sinais e sintomas acabam aparecendo mais rapidamente. Bom, falando sobre as formas de exposição a essas substâncias químicas, né, a ingestão, ela é muito comum, né? Pela fase de desenvolvimento da criança, né? De colocar tudo que vem à boca, mas também ela pode ocorrer do contato da substância com a pele ou os olhos, né? Que podem ocasionar a intoxicação por inalação, né? Citando o exemplo do uso da tinta, né, que muitas delas são tóxicas, e através da via transplacentária. Essa via de exposição é muito importante a gente trazer, porque o PIN, ele trabalha com famílias em situações de vulnerabilidade. E essas famílias, muitas vezes, elas são usuárias de drogas, né, de álcool, então, é importante verificar se essa gestante ela está vinculada ou em acompanhamento em algum serviço, né, de atendimento psicossocial, para evitar, né, que cause efeitos, né, futuros nos bebês. Eu trabalhei no hospital aqui de Porto Alegre, que é um hospital de referência
para materno-infantil, que a gente recebia muitos casos, né, de mães usuárias de crack e outras drogas, né, que acabaram tendo problemas na gestação, né, como prematuridade, alguns tipos de malformação devido, né, a essa exposição pelo uso de álcool e drogas, né, que acabaram afetando o seu bebê. Além disso, outra forma de exposição, né, da via transplacentária é de mulheres que trabalham na área rural, né, ou que fazem manejo, né, de substâncias químicas, substâncias tóxicas, que podem ser passadas também pela via transplacentária, né? Então, também é importante ter esse cuidado, né, nos direitos trabalhistas dessas mulheres, a fim, né, de evitar esse tipo de intoxicação. A gente também já tem relatos, estudos que saíram recentemente de intoxicações de crianças que foram passadas através do leite materno, intoxicações de substâncias do tipo agrotóxicos, né, que foram passadas através desse leite materno. Então, a gente tem que ter também esse olhar, principalmente para a população rural. Wanda, não sei se quer falar alguma coisa ou posso passar para o próximo. Pode passar. Bom, em relação aos sinais e sintomas, eles podem ser manifestados numa ampla gama, né, de formas, né? Ele pode ser leve, moderado ou grave. Isso vai depender da toxicidade do produto que foi utilizado, do tempo, né, que essa criança teve contato com essa substância, também pela questão de vulnerabilidade do organismo e uma questão bem importante que é o tempo entre o aparecimento dos sinais e sintomas e a procura do atendimento médico. Então, pode passar para o próximo slide. Em relação aos sintomas, sinais e sintomas mais comuns de intoxicação em crianças, né, que podem ser identificados pelo cuidador, se a criança apresentar vômito, salivação excessiva, tontura, sono, falta de ar, irritação de pele, isso pode ser um indicativo que ela está passando por uma intoxicação, já é um sinal de alerta. Então, na identificação desses sinais, procurar o mais rápido possível um serviço de saúde. Tem alguém com o microfone aberto. Se eu conseguir fechar. Ah, certo. Acho que pode passar no... Eu gostaria de fazer um comentário, que tem de uma colocação aqui do chat, que é bastante importante, que é um comentário sobre as gestantes trabalhadoras rurais que são plantadoras de fumo, né? Isso é bastante preocupante, né? E às vezes a gente fica pensando como, né, a gente pode interferir nisso, né? Mas com certeza a gestante, né, ela vai estar exposta, né? Principalmente a agrotóxicos, né? Porque fumo é uma cultura onde é utilizado muito agrotóxico, né? Inseticida, fungicida, né? É uma aplicação costal, né? Ainda é uma aplicação costal, quer dizer, o equipamento muitas vezes vai nas costas da pessoa, às vezes não é a mulher que aplica, né? Mas ela passa depois entre a plantação, quando ela está passando ali, ela pode ter contato com isso, né? Com esse produto. E além disso, o fumo ainda, ele tem naturalmente, né, presente nas suas folhas, a nicotina, né? E dependendo do horário da manhã, por exemplo, se tiver orvalho,
né? Aquela nicotina, ela ainda mais facilmente ela vai impregnar na roupa e da roupa vai passar para a derme e ela é absorvida. Então, assim, tem produtos, tanto agrotóxicos quanto a própria nicotina, que causa a doença da folha verde, que é a exposição à nicotina, né? E normalmente é uma exposição crônica, né? É uma exposição durante aquele cultivo, a pessoa vai se expondo várias vezes, né? Desde da cultura pequena até chegar na parte de colheita, né? Da folha, do fumo. Então, assim, é muito importante, né? Se nesse momento da gestante ela possa estar afastada dessas atividades, onde ela vai estar exposta a agrotóxico, a nicotina, enfim, também, né, naquelas estufas, né, onde eles secam o fumo, a questão da exposição às fumaças, né, então, assim, e isso, gente, leva um prejuízo muito, muito significativo para o feto, tá? Então, assim, essa conversa, né, de que a gente precisa proteger a mulher em todos os momentos, mas naquele momento, além dela, ela ainda vai estar, né, levando riscos à saúde e ao desenvolvimento do bebê muito sérios, tá, gente? Então, eu aproveitei, assim, né, para fazer esse comentário que as pessoas trouxeram aqui para o chat, porque realmente é muito importante. A segunda causa no estado de mortes até 1 ano das nossas crianças, né, é por malformações, que podem, né, muitas são cardíacas, mas muitas podem serem decorrentes do agrotóxico, né, alterações do agrotóxico. Da exposição a substâncias químicas, sim. Eu acho, né, gurias, assim, que só para pegar o gancho, assim, da gente pensar que além dessas medidas individuais no dia a dia, né, no cotidiano, que a gente precisa fazer para trabalhar para a proteção, segurança das famílias e das crianças, também tem essas pautas, né, essa vulnerabilidade que é coletiva, assim, que tem a ver com o uso desses produtos, com essa exposição massiva, né, e como que ao trabalhar com primeira infância a gente também se ocupa dessas pautas e olha para essas coisas que são maiores, que a gente precisa pressionar legislações, né, de proteção, proibição de uso de determinados agrotóxicos no nosso país, né, que isso também é trabalhar pela primeira infância, de pensar essas duas dimensões da vulnerabilidade. Obrigada, Gabriela, exatamente. Eu achei muito bacana a campanha do PIN no Instagram. Não sou muito do Instagram, mas como a gente foi noticiado, né, que a gente estaria fazendo essa atividade com vocês, e aí fiquei olhando assim, e eu achei fantástico, porque tem uma campanha que fala assim, vamos escolher candidatos que apoiem a primeira infância. Gente, eu achei assim isso fantástico, né? Porque isso realmente é importante, né? Porque assim, atrás dos discursos, né? Porque quem faz essa mídia, essa campanha eleitoral, são profissionais da área do marketing e tal, né? Mas então assim, a gente consegue, né, principalmente os nossos representantes no nível de prefeitura, a gente consegue ter uma ideia se realmente aquele candidato, ele é um candidato que ele vai apoiar uma agricultura mais sustentável ou o plantio de fumo e as fumageiras, né? Se ele apoia um desenvolvimento onde eu tenho um apoio à agricultura familiar e um desenvolvimento, né, de uma agricultura com menos produtos tóxicos, ou se ele apoia só os grandes, o agronegócio.
se ele investe, né, no PIN, nas equipes que trabalham de saúde da família, se ele investe na saúde, enfim, né? Então, assim, esse olhar eu achei muito interessante, porque nós não estamos aqui tomando, né, partido, não é uma política partidária. Nós estamos, na realidade, acho que nós estamos tomando partido, sim, porque nós somos suzetes, porque o nosso partido é o SUS, e nós não podemos deixar que fragilizem mais, nós temos que lutar pelo SUS, lutar pela saúde, né? Lutar para gerar saúde, não para gerar doença, né? Então, eu achei assim fantástico. Olha, parabéns aí para a equipe do PIN. Parabéns! A gente já trabalha há alguns anos com essa agenda, Wanda. Ela é tocada pela Rede Nacional da Primeira Infância. Eu acho que ontem, inclusive, a gente teve um webinar que foi campanha das crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Nós tivemos colegas da rede estadual da primeira infância, Aliese, Serpa, que estava conduzindo essa conversa, mas a gente já vem fazendo isso há alguns anos, né? Porque nós compomos a rede estadual, rede nacional da primeira infância, então a gente já vem fazendo há alguns anos isso, né? Sensibilizando os gestores para essa pauta, não é só implantar o PIN, é olhar o todo do município, né? O que se pode se fazer pela primeira infância no meu município. Então, isso é muito exatamente importante. E Fala, é Amanda. pensar nas gerações futuras, né? Porque isso gera muito impacto, né, em recursos, porque a gente tem poucos recursos e a gente já faz muito, né, no SUS. Mas a quantidade de dinheiro que é investido para tratar situações que são que podem ser prevenidas, né, que podem ser evitadas. Então, é muito importante, né? A Wanda estava falando esses dias o que a gente pode fazer de maneira individual, né, para melhorar toda essa questão que a gente está vivendo em relação às queimadas, em relação à exposição aos agrotóxicos. Eu acho que é isso, apoiar candidatos, né, que têm uma visão de proteção a esse programa, né, Primeira Infância Melhor, que é um programa que é reconhecido mundialmente. A gente teve um colega que fez o trabalho dele em epidemiologia, que apresentou, né, essa política, esse programa em outros países, né? Até ele fez um estágio, né, um período de doutorado sanduíche em Harvard, para eles conhecerem como é que funciona o programa e quanto isso impacta na saúde da população. Então, isso é bem importante, é bem crucial, e isso faz parte também de ações de prevenção à saúde. Tem uma pessoa com a mão levantada. Isso, a Lucivane. Eu só queria compartilhar que nós temos, bom dia a todos, no nosso município, um dos candidatos ao executivo tem no seu plano de governo ações do PIN, que inclusive nós, PIN do município, ajudamos a elaborar. Então, já estamos também bem engajados nessa metodologia PIN, junto com a administração a próxima, como a atual também. Isso é importante, né? Já está no plano de governo, inclusive. Ah, que bom. E levar até a pauta, né, para os candidatos que desconhecem, né, esse programa que é bem importante. Eu acho que a gente trabalha na saúde, mas vários setores de saúde não desconhecem, né, esse programa que tem, né, um grande potencial, né, de impactar na vida das populações que são mais vulneráveis. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu só quero fazer um comentário ali que está vindo no chat, né? Eu acho que é importante trazer para a roda essa sensação
de algumas visitadoras colocando no chat que são invisíveis, né? E às vezes a gente pensa sobre isso, né? Um programa que é muito valorizado nacional, internacionalmente, e às vezes no âmbito local a gente tem muitas lutas para se fazer reconhecer, né? Então, neste momento que a gente está vivendo, de processo eleitoral, de uma agenda política se formando, é bem importante que a gente trabalhe para se tornar visível e para realmente comprometer as gestões públicas que têm a ver, né, com essa carta que os candidatos e candidatas assinam, que a Wanda estava comentando da campanha, fazer essa articulação, né, no âmbito dos municípios é muito importante. Mas eu queria só fazer um destaque que candidaturas, e não só candidaturas, pessoas que pensam política pública para a primeira infância, não basta pensar no PIN, a gente pensar nisso, né? As gurias começaram falando sobre o que é a vigilância. A gente está fazendo um parênteses meio grande, mas é importante, eu acho. Que é pensar. Começaram falando sobre o que é vigilância em saúde, né? E como que esse olhar para o que adoece a população e as causas. Então, a gente é uma parte muito importante, especial, mas é uma parte. A gente precisa olhar para as causas. A Leite estava falando das principais causas de mortalidade até 1 ano de idade. Então, para a gente pensar numa política que seja comprometida com a infância, não basta a gente pensar no PIN, na estratégia de saúde da família, a gente tem que pensar na ecologia, nas mudanças climáticas, nos territórios, na violência nos territórios, nas políticas de assistência social, nos direitos dessa família, né? A gente estava falando de um ambiente seguro. Como que é construir um ambiente seguro em territórios de alta vulnerabilidade econômica, né? Então, pessoas muito vulnerabilizadas em função das enchentes agora. Então, enfim, só fazer um parênteses, completar esse parênteses, mas eu queria dar esse acento, assim, para a gente olhar para essas candidaturas, e não só para as candidaturas, mas para quem pensa política pública, olhando para esse olhar integral do que impacta na primeira infância, no viver a primeira infância no nosso país. Perfeito, eu acho que essa conversa ela é necessária, né? Às vezes a gente, não quero falar de política, porque né, parece que virou tudo cadeirada, né? Parece que virou tudo violência. Mas, assim, nós não estamos falando de política partidária, nós estamos falando de políticas públicas, né, gente? Então, é disso que se trata, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção, só um parênteses, tá? É que a gente teve agora toda essa calamidade, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, com as enchentes, e agora a outra calamidade, que então são as queimadas em boa parte do nosso centro-norte do país, né? E a gente fica assim, né? E o que vamos fazer com isso, né? E aí a gente começa a escutar as notícias, por exemplo, as notícias em relação às tomadas e medidas em relação às enchentes aqui no estado, né? Aí eu fiquei assim, muito estarrecida, porque eu pensei, agora finalmente nós vamos falar do meio ambiente. Agora finalmente nós vamos falar de diminuir o consumo, de reciclar, de reutilizar, nós vamos falar de plantar matas ciliares, né? Nós vamos falar de emitir menos carbono. Onde é que estamos falando disso? Né? Onde estamos falando disso no nível individual ou no nível coletivo? E aí o que eu escuto é assim, não, nós vamos começar a dragar os rios, nós vamos começar a dragar o córrego. É uma medida de engenharia, mas a medida de engenharia, tu vai tirando o que está no fundo do rio, tirando o que está no fundo do rio, se tu não tem uma mata ciliar, se o ciclo da chuva está todo desregulado, entende? Então, assim, pensar em políticas públicas, pensar em proteção
as nossas crianças, envolve isso também, porque nós não vamos ter segurança, né, para as nossas famílias, para as nossas crianças, se a gente estiver sempre com uma calamidade. Então, nós precisamos, sim, estar pensando nessas questões de meio ambiente e estar vendo o que a gente pode fazer no nível individual, quer dizer, o que eu posso estar fazendo eu, Wanda, né? O que eu posso diminuir de consumo, porque quanto mais eu consumo, mais produz, mais, né, gera impacto, né? Então, assim, eu já tenho 50 pares de sapato, eu vou me livrar de mais um para comprar mais um, né? Então, e eu também tenho que pensar as medidas coletivas, né? Quais são as medidas coletivas? Então, assim, o que nós estamos fazendo em voltar a ter uma legislação que proteja o ambiente, porque a nossa legislação ela acabou sendo flexibilizada cada vez mais, então aquela legislação ambiental que quando eu fiz biologia se lutou para construir, ela foi destruída praticamente nos últimos 10 anos, né? Enfim, gente, só um parênteses, tá? Para a gente voltar para o nosso assunto. Mas é que não tem como a gente construir, né? Uma segurança no ambiente familiar, ou ter uma família que tenha um mínimo, né, para subsistir, se a gente também não estiver falando do nosso modelo de desenvolvimento, né? Porque como é que a gente, enquanto profissional de saúde, vai fazer visita numa família que mora num barraco dentro do leito do rio? Não é? Então, é disso que eu estou falando. E eu já trabalhei muito em vila, né? E em comunidade também, que ficava no leito do arroio, que era o leito estendido do arroio. Quando chovia mais, aquela população, né, de forma rotineira, tinha água entrando dentro de casa. Tá, gente? Então, eu vou fechar esse parênteses para nós voltar para o nosso assunto. Mas ninguém está proibido de falar nada aqui. A gente está num momento, né, em que a gente pode sim estar colocando, né, as nossas dificuldades, a nossa experiência, a nossa história de vida, tá? Sim, mas esse assunto ele é bem importante, porque a nossa vigilância ela é transversal a vários setores, além do setor saúde, né? Então, a gente não fugiu da pauta, né? A gente só complementou que essas situações, elas são multifatoriais, elas não têm uma causa única. Então, é bem importante a gente trazer esse debate também para a nossa conversa, né? Eu estou vendo que alguns colegas, visitadores, estão trazendo também isso no chat, e isso é bem importante, a gente pensar, né, nessa reflexão, né, do que a gente pode fazer, né, porque a gente tenta fazer algo, mas são passos, né, pequenos, né, às vezes a gente acaba retrocedendo, mas a gente tem que tentar batalhar no futuro, né, e qualificar, né, as nossas ações e se integrar, né, com outros instituições, outros setores, né, porque fazem parte dos determinantes sociais da saúde, né, que isso está muito relacionado a esse público. Bom, voltando então à parte, né, que a gente propõe em relação a recomendações do que fazer nessas situações, né, de intoxicações em crianças. Então, eu acho que a gente já trouxe um pouco isso, né, que é manter medicamentos, produtos de higiene e limpeza em armários trancados, fora do alcance e vista das crianças, né? Ao fazer também a administração de medicamentos, é importante que não se faça na frente das crianças, né? Que, como a gente falou, elas tendem, né, a imitar o mundo adulto e ela vendo, né, que o adulto está ingerindo o medicamento, elas tendem a fazer o mesmo na forma de brincadeiras ou até mesmo, né, se tiverem acesso a esses produtos, acabar ingerindo. Também esses produtos é importante guardá-los em armários, né,
ali está abaixo, mas é acima de 1,5 m, né? Pelas características, né, do tamanho das crianças, armários fechados, também não deixar medicamentos em bolsas que estejam à vista dessas crianças. E para os visitadores é importante, né, verificar nesse domicílio onde estão armazenados os produtos, né, em garagem, banheiros, áreas de cozinha, né, onde muitas vezes são armazenados produtos de limpeza, e se esses produtos eles estão tendo a destinação correta, né, para não se acumular riscos em casa, até em relação ao descarte de medicamentos, né, não utilizar medicamentos vencidos, que isso pode gerar uma intoxicação, e fazer o descarte adequado, né, quando se identificar esses alimentos vencidos, né, nos serviços de saúde, principalmente na atenção básica, né, nos postos de saúde. Wanda, não sei se quer complementar ali naquele slide. Não. Então, tá. Como eu falei, não usar medicamentos vencidos ou sem orientação médico, sempre leia o rótulo e a bula. Na dificuldade ou incapacidade, né? Às vezes a gente tem cuidadores, né, que não são alfabetizados, tem maior dificuldade de compreensão, a gente orienta, então, sempre a sair das consultas médicas, bem orientados, né? Como é que deve ser administrado esses medicamentos, né? Seguindo a dose recomendada, conforme o peso e idade da criança, né? Medicamento de uso adulto, ele não pode ser utilizado para uso infantil, pediátrico. Usar também sempre os medidores originais do medicamento infantil, né? Não, se o produto ele vem com medidor, não utilizar colheres, porque vai ter uma dosagem diferente daquela que é recomendada. Que mais? Evitar também. Eu lembrei, Amanda, de um relato de uma colega enfermeira que até fez residência conosco, né? E a gente estava falando, e ela nos ajudou também a pensar sobre isso, né? Como também a Thalita, né? A nossa residente, não sei se a Thalita está aí também, que é farmacêutica, né? Também nos ajudou. A Thaline, desculpa. A Thaline, para os nomes, na realidade é a Thay, né? A gente chama ela de Thay. A Thay está aí, né? A Thay deve estar escutando. Estou aqui sim, Wanda. Tu está aí, Thay? Estou aqui. É isso aí, te agradecer, né? Que tu também está conosco aí no setor, nos ajudando. Obrigada. E de um relato também de uma outra enfermeira, me ajuda com o nome, Amanda, que eu sou péssima nos nomes, não lembro nem do meu. Era a Juliana. Era a Júlia. A Júlia, quer dizer, Juliana. Que é uma residente da atenção básica. A Júlia, né, que também nos ajudou. E eu me lembro que a Júlia, ela relatou, assim, de um caso de intoxicação, né, com o bebê, que ela diz que é comum, assim, que ela tinha visto nas unidades, né, em que tu tem um medidor, né, da gota, por exemplo, né, e aquele medidor da gota por exemplo, um paracetamol, né, a gente sabe, o paracetamol a gente mostrou, ele é uma substância, né, é um analgésico que ele está muito presente, enfim, antitérmico, né, e que ele é muito causador de intoxicações. Daí, nesse caso, a pessoa estava com aquele frasco, né, que sai aquelas gotinhas, e a mãe, ao invés de contar as gotinhas, né, numa colher para dar para o bebê, ela pegou o contador, abriu a boca do bebê e começou a sacudir, a gotinha não saía. Daqui a pouco saiu um jato, assim, e o bebê meio que se afogou e engoliu. E teve uma intoxicação, né, com aquilo. Então, essas observações, elas são importantes, né?
de como administrar o medicamento, a dosagem certa do medicamento, né? Outra coisa muito importante, né? Como o profissional de saúde nos orienta a administrar esse medicamento. Até hoje, às vezes, eu saio com uma receita que depois eu não enxergo direito aquela letra, que eu tô, ou eu não entendo a letra. Então, assim, é nosso direito, enquanto usuário, enquanto paciente, né, a gente sair de um atendimento de saúde entendendo como é que vai ser o nosso tratamento, entendendo que eu vou usar aquele medicamento, de que forma eu vou usar, a dose correta, né? E eu acho até que a gente tem que batalhar daqui a pouco para que todo o receituário de medicamento ele seja digitado, porque a gente não merece, não deve aceitar um receituário onde a gente não entende o que está escrito. Isso é um absurdo, né? Isso não é um cuidado, isso é quase uma omissão, tá, gente? Então, assim, a gente tem que lutar por essas questões. E depois, 3 ou 4 substâncias, medicamentos, aí fala, orienta, aí o bebê está junto, aí a mãe sai com a receita, quando vai olhar, não entende direito o que está escrito naquela receita. Não podemos admitir isso. Nós precisamos... E o profissional de saúde que está atendendo, ele tem que explicar a administração com uma linguagem simples, né? Que a pessoa consiga entender facilmente, porque não adianta registrar com uma letra ilegível, né? Que a mãe vai ficar com dúvidas, às vezes tem até vergonha de perguntar a forma correta, e acabar, né, gerando um acidente por erro de administração ou superdosagem. Poderia voltar ao slide anterior, Gabi, por favor? Não, mas o anterior. Para trás. Tá indo para frente, será? Para aí, tá indo para frente. Tá. Me avisa qual? Esse aqui. Depois desse. Depois no 15. Bom, aquelas orientações eu já tinha comentado, e uma outra que eu acho bem importante é evitar chamar os medicamentos de doce ou bala. Isso vai confundir as crianças, né? E estimulá-las, né, a usar medicamento, porque é docinho. Quem nunca, né? As crianças lá dos anos 80, 90, foi viciada em AS infantil. Eu era uma delas. Por isso que foi proibido. Por isso que foi proibido, porque eu pedia para minha mãe claramente, né, de muito pequena, mãe, me dá um AS infantil como se fosse uma balinha com um chazinho. Então, assim, né, por ter muitos casos, né, registrados, né, desse uso desse medicamento que é docinho, né, que é palatável para as crianças, né, que tendem a ter preferência pelo doce, a gente tem que sempre alertá-las, né, que é um produto, é um medicamento perigoso, né, e nunca mencioná-los na forma de balas ou de doce. Eu acho que é isso. A Adriana levantou a mão. Pode falar, Adriana? Está com o microfone fechado, Adriana. Talvez ela não esteja conseguindo ou tenha levantado a mão sem querer. Mas eu vou pedir que a hora que tu quiser, abre o microfone e nos interrompe. Pode ser? Uhum. Ou escreve no chat se ela não consegue abrir o áudio, né? Isso, Tá boa. A Maquilane é nossa colega da 4ª Coordenadoria de Santa Maria, é pediatra. Ela escreveu alguma coisa aqui no chat.
O risco da AS infantil, também o adulto, era a síndrome de Steven Johnson. Falhou, acho que é. Obrigada pela informação. Então, pode falar, continue, Amanda. Bom, essas orientações, né, a gente já foi comentando ao longo da nossa apresentação, evitar tomar na frente de crianças, chamar medicamentos de bala ou doce, acabei me adiantando, e não permitir que essas crianças brinquem com embalagens vazias, né, às vezes pode ter um resquício do produto na embalagem também, e pode incentivar comportamentos inadequados, né, e tentar abrir outras embalagens, né, e ingerir o conteúdo. Bom, nunca colocar medicamentos, substâncias de limpeza e tóxicas em garrafas PETs, né, ou embalagens de outros produtos, sempre identificar, né, onde vai estar armazenado esses produtos, não criar novas soluções de limpeza, né, misturando. Isso foi uma abordagem que a gente fez naquele tardes relacionados à limpeza no retorno das casas, né, após enchente, que isso pode causar, né, um produto extremamente tóxico, dar preferência às embalagens existentes, com tampas de segurança, que garantam, então, que a criança não vai abrir a embalagem, mas pode, né, dificultar bastante o tempo até que alguém consiga perceber, né, e intervir antes que a criança abra o produto. Em relação às gestantes, quer falar um pouquinho, Wanda? Sim, a gente já falou um pouco, né, em relação à gestante, mas é bastante importante, então, né, vocês, os visitadores, né, estarem identificando, né, essas gestantes, né, e a exposição a algumas substâncias, né, na gestação, elas têm um risco enorme, né, a gente já falou disso, né, malformações, né, baixo peso ao nascer, é que aqui, quando a gente está falando de substância, a gente está falando de uma gama muito grande, né? Então, antes, por exemplo, a gente falou dos agrotóxicos, falou da nicotina, né? Falou das drogas de abuso, né? Então, assim, talvez, né, gente, até a mãe que é fumante, né? Talvez até se é uma gravidez desejada, se é uma gravidez planejada, esse seja um momento que a mãe, a gestante, ela tenha mais motivação, né, para deixar de ser fumante, né, para deixar de lado alguns hábitos, né, que possam vir a prejudicar o seu filho, né. Então, assim, é claro que quem somos nós para julgar a situação de vida de uma mãe ou de uma mulher, né? Mas, às vezes, né, a possibilidade de ter um filho é uma motivação, né, a mais para a gente melhorar os hábitos, se cuidar melhor, até um autocuidado, né? Então, porque, dependendo da substância, né, ela pode ser até teratogênica, ela pode ter efeitos a nível celulares, né, a nível embrionários. Então, assim, isso é muito importante, esse cuidado, essa consciência da mãe, né? Dentro da condição de vida dela, a gente também tem que ter esse cuidado, esse olhar de entender que cada pessoa também está numa situação de vida, né? E que, às vezes, ela está precisando de ajuda, então isso também é muito importante, a Amanda já falou disso, né? É de verificar se essa mulher, essa gestante, ela está tendo apoio de outras políticas públicas, né, de assistência, de cuidados, porque isso vai levar a grandes prejuízos, né, dependendo principalmente, né, nos primeiros meses de gestação,
né? O que ainda o prejuízo pode ser maior durante toda a gestação, mas na formação, nos primeiros meses ainda mais, né? Então, a importância, né, do visitador também fazer um trabalho integrado com a sua equipe de saúde, integrado com assistência social, com outras políticas públicas que possam dar um apoio a essa mãe, a essa mulher, nesse momento, né? Ainda mais, né? Porque é esse momento que nós estamos olhando. Então, para nós, esse momento é o momento, né, da gestação, né, da criança. Então, gente, isso é muito, muito importante. Vocês já devem ter, né, muita fala sobre isso, mas a gente quer reiterar, né, como isso é importante, né, para a saúde da mãe, para a saúde daquela criança e para a vida inteira daquela criança, porque tem substâncias, por exemplo, que elas podem causar, né, deficiências cognitivas, por exemplo, né, que vai ser um prejuízo para o resto da vida daquela pessoa, né? Então, esse é um momento muito delicado, né? E vocês vão ter todo esse cuidado de uma abordagem com essa mulher, com essa pessoa, que às vezes também pode estar numa situação, né, de fragilidade, né, e que precisa de ajuda. Pode passar. Assim, por que a gente está falando disso? Porque boa parte, né, desses agentes que a gente está falando, eles vão passar, né, através da placenta para o feto, né? Então, esse feto, ele vai ter contato com esse agente, né? Seja, por exemplo, se a mãe é fumante, se a mãe é usuária de droga, né? Drogas, álcool, né? Então, assim, se a mãe pode, né, melhorar seus hábitos, diminuir o uso dessas substâncias durante essa gestação, né? Melhorar o seu próprio, o cuidado com a sua própria saúde. É claro, né, que a gente sabe que isso depende das condições de vida também daquela pessoa, né, daquela família, né, da situação de vida daquela pessoa, né. Mas, então, como é que nós, enquanto setor saúde, vamos buscar, né, tratar essa questão para melhorar a qualidade de vida daquela gestante como um todo, no seu autocuidado, né? Pode passar. Então, daqui para frente, gente, assim, ó, são recomendações, né, que a gente traz um pouco para discutir, né, de como se proteger, né? Então, assim, é aquela coisa de que que são medidas individuais, né? Então, as medidas individuais, se eu posso, né, se eu sou obrigada a usar um produto, né, que seja um medicamento, né, se eu vou fazer o uso de um medicamento porque ele é necessário, vou procurar fazê-lo com orientação médica, né, discutindo, assim, qual que é o medicamento que possa ter menor efeito, né, sobre a saúde do bebê, né, do feto, né? Se eu sou obrigada a usar uma certa substância, né? Como eu posso me proteger, né? Para diminuir a exposição, tá, gente? A gente sempre, quando está tratando de uma substância, um agente que ele pode ser tóxico, a gente tem que estar pensando na exposição. Então, se eu não posso eliminar a exposição, eu tenho que procurar diminuir essa exposição. Então, no caso da gestante, como eu consigo diminuir essa exposição? Seja do medicamento, seja de um produto interno dentro de casa, né? Como é que eu posso, se eu não posso eliminar, como eu posso reduzir isso? Pode passar. Então, gente, é isso, assim, é esse cuidado, né, que nós vamos ter, né, sempre de buscar uma orientação de um profissional, né? A questão é, será que todas as famílias têm acesso, né? Como é esse acesso também, essa orientação?
Então, muitas vezes, os próprios visitadores, né, pode dar um apoio em relação a isso, né? Eu sei que é difícil, às vezes a rede ela não está funcionando muito bem, o acesso não é assim tão fácil, né? Mas eu acho que tentar buscar fazer a nossa parte para dar esse apoio em relação, né, à gestante, né? Dela ter seguir as suas consultas, né? Seguir o seu atendimento, o seu pré-natal, né? E de que forma, então, isso pode acontecer a gerar um menor risco possível em relação à exposição a substâncias que podem causar efeitos no feto, tá? Pode passar. Então, assim, gente, aqui vão ter várias e várias, né, orientações em relação a isso, né? Por exemplo, né, que bom se eu, enquanto mulher, ou enquanto gestante, ou enquanto família, puder preferir ter uma horta, e na minha horta não usar agrotóxico, não usar veneno, se puder plantar e se puder colher. Então, se a gente tiver situações, regiões onde se pode incentivar o cultivo de uma horta, porque daí eu vou ter acesso a um legume, né, em que ele não tenha contato com agrotóxico, né, porque às vezes eu não tenho condições de estar comprando um orgânico, porque eu não tenho acesso a produtos orgânicos, produtos que são produzidos sem agrotóxicos, né? Então, dependendo da situação, são muitas realidades. Eu vi que a gente tem aqui muitos municípios, né? Então, assim, se tem feiras que vendem produtos orgânicos, às vezes tem um espaço para fazer uma horta. Então, eu não preciso nem estar comprando, posso estar produzindo o meu alimento na minha horta, né? E isso é uma questão de que se a criança, né, ela acostuma, né, a ter introdução, a experimentar alimentos, legumes, né, e aí, gente, a importância desse produto não ter agrotóxico é porque a criança, ela ingere uma quantidade de alimento muito maior em relação ao seu peso do que nós adultos, né? Então, ela acaba tendo um contato com o resíduo de agrotóxico no alimento maior do que a gente. Ou então, ela consome muito mais do mesmo produto, né? Maçã, ou banana, enfim, né? Na sua dieta, né? Nas papinhas, na sopinha, enfim, né? Então, isso é muito importante, se a gente puder incentivar, né, a horta, a produção do seu próprio alimento, né, um alimento de qualidade para a criança, né, e em relação a lavar, né, então, às vezes a gente vê até num noticiário aí, né, de grandes redes, né, de televisão aí, dizendo, não, para tirar o agrotóxico, você lave bem, né, o alimento, né, mas a maior parte dos agrotóxicos, eles acabam entrando, né? E eles não saem com a lavagem, não é? Claro que eu vou lavar para tirar o resíduo que está na casca, né? Mas eles são sistêmicos, então eu não vou eliminar o agrotóxico do alimento lavando, tá, gente? Pode passar. E eu acho consegue, eu não sei, né, Amanda, a gente consegue, assim, acho que quase bem dentro do horário, assim, né? Olha, nós já estamos no final, então eu queria que, se tu tiver mais algum comentário... Tenho. Na verdade, as últimas recomendações, né, para a gente também não estourar o nosso tempo, só para retomar, né, quando se identificar, a partir daqueles sinais e sintomas mais comuns que eu relatei, né, não oferecer leite, nem outros líquidos para essas crianças, que isso pode agravar a situação, né? Não provocar vômitos sem orientação, especialmente se a criança tiver ingerido produtos corrosivos, né, como soda cáustica, querosene, ácidos. Em caso, né, de intoxicação através de contato dérmico de pele e olhos,
essa é uma orientação que eu vi ali no chat que alguém já comentou, né? Lavar o local com bastante água, retirar as roupinhas dessa criança, né, que estão impregnadas com o produto, e principalmente entrar em contato, né, com o serviço de emergência. Enquanto procura esse serviço, vocês podem telefonar para o CIT, que ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, ou ligar também para o 192 para o SAMU. Eu acho que era isso, né, a ideia principal da gente ter passado. E Wanda, quer finalizar? Eu queria até, estou lendo os comentários aqui, estou muito feliz aqui dos colegas dizendo que estão apoiando as hortas, que tem projetos de hortas. Nossa, aqui eu estou muito feliz aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Tem muitos municípios, Wanda, que tem um trabalho muito legal com a Emater, e aí eles trabalham muito com os extensionistas da Emater, né? E aí promovem isso em praças e em espaços públicos e às vezes até nas casas, a criação dessas hortas, às vezes hortas comunitárias ou às vezes individualmente mesmo, né? Para que as famílias consumam alimentos mais saudáveis, né? Eu tenho visto muito isso, principalmente na região norte do estado. O pessoal tem um trabalho muito forte com o extensionista da Emater. Parabéns, parabéns. Aqui eu estou conseguindo ver, não vou conseguir ver todos aqui, mas tem a Angélica, eu vi aqui a Gabriela falando das hortas comunitárias, das hortas, dos projetos. Gente, assim, ó, parabéns, muito bom. Tem uma aqui que eu não identifico, né? São José dos Ausentes. Colega de progresso, né? Se puder botar um nome para a gente identificar também. Muito, olha, gente, maravilhoso. Programa Horta Saudável, que são premiadas. Gente, fico muito feliz. Dom Pedro de Alcântara. Parabéns, gente, parabéns. A gente já teve, inclusive, eu vou me lembrar, não lembro que ano, tá? Mas teve ou uma agente comunitária, uma visitadora do PIN, que fez um relato, ou foto, ou vídeo, no Prêmio Salvador Célia, e ela foi premiada por esse relato, né? Pela estimulação das hortas, não lembro se foi 2020, 2021, mas já teve, inclusive, ganhador de prêmio, né? Aqui do estado, a gente tem um prêmio que, inclusive, as inscrições estão em aberto, né? E os agentes e os visitadores se inscrevem, gurias, tanto a Wanda e a Amanda talvez não saibam, e aí a gente escolhe os premiados por macro-região e entrega esses prêmios, que têm sido tablets, no seminário que a gente tem todos os anos em novembro. Esse ano é 25 de novembro, já reservem essa data, né? Vai ser na casa da OSPA, né? Então, a gente faz a entrega normalmente nesse dia para os ganhadores. Muito bom. Eu vou... Gurias, Wanda e Amanda, só desculpa, mas eu vou pedir para vocês colocarem o e-mail institucional de vocês ali no chat, para de repente as gurias encaminharem daí essas experiências para vocês poderem divulgar. Acho que é uma forma bem legal mesmo de multiplicação. Acho que a Amanda já está digitando. A Amanda colocou ali. Eu vou botar os nossos dois. Ótimo. Bom, a gente vai fortalecendo essas redes. E eu acho que a gente tem pouco tempo, né? Tem 5 minutos. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma homenagem a vocês, visitadores do PIN. E eu vou fazer uma homenagem com uma poesia, porque, afinal, nós somos cuidadores e nós ainda temos dentro de nós aquela criança. Eu espero que a gente tenha, porque um dia a gente foi criança. E criança gosta de alegria, criança gosta de poesia, e eu acho que o que vale nessa vida é a gente ser feliz, né? Então, eu quero homenagear o trabalho de vocês, porque, para mim, assim, o trabalho dos visitadores do PIN, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, é um trabalho árduo e que traz um grande resultado para o SUS. Então, para homenagear vocês, eu vou ler uma poesia da Cora Coralina, tá? Que eu adoro. É um fragmento da poesia dela que diz: saber viver. Não sei se a vida é curta
ou longa demais para nós. Mas eu sei que de nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia e o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto ela durar. Obrigada. Ai, adorei, Wanda! Obrigada, pessoal. Adorei, muito bom esse gurias. encontro Que bom com estar vocês. Que bom, que bom. Que bom conhecer Muito obrigada vocês. a todos, muito obrigada a todos. Ai, obrigado, gurias. Adorei estar com vocês. Eu acho que a nossa parceria vai ficar mesmo. Agradecer muito a presença de vocês duas. E terminar com poesia, com Cora Coralina, foi maravilhoso. Muito obrigado. Pessoal, a Gabi deve ter... Eu tive um problema aqui no computador, eu bloqueei aqui, não sei o que aconteceu, eu acabei entrando pelo celular, não vi se a Gabi compartilhou, mas a gente tem uma avaliação desse encontro também. Espero que todos preencham para a gente saber o que vocês acharam. A gente até compartilha com as gurias também, mas acho que todo mundo que está aqui gostou, né? Vocês foram maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conhecê-las, né, e poder falar um pouco também do nosso trabalho. A gente se coloca à disposição, né, para conhecer as hortas comunitárias. E a gente tem o nosso comitê de vigilância a populações expostas a agrotóxicos, que é bem importante. Então, só gratidão. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Demais, obrigada. Meninas. Beijo. Muitos elogios ali no chat, muito reconhecimento por esse momento, pedidos de que a gente tenha outros, né? Acho que só fortalece essa rede que a gente vem formando. Um abraço apertado em vocês. Beijos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.